Muito bem, estamos de volta com o Primeira Hora. Estou conversando aqui com o doutor Reginaldo. Doutor Reginaldo da Receita Estadual, né? Federal, porque a Secretaria de Saúde atualizou os números de casos de Londrina, só para a gente repassar antes aqui essa informação, né? A Secretaria de Saúde atualizou esses números dos casos aqui de Londrina, são 61 casos confirmados, tá, gente? 9 em isolamento domiciliar, 11 internados, 39 recuperados e 2 óbitos. Ainda existem 39 pessoas com sintomas da doença aguardando resultados de exames. Esse número pode ser, então, um pouco maior ainda, tá? O governo federal já liberou o auxílio emergencial, você já deve ter acompanhado nos noticiários nacionais, principalmente, né? Aquele auxílio emergencial de R$600. Mas é preciso cumprir alguns pré-requisitos, como, por exemplo, estar com o CPF regularizado. E sobre esse assunto, então, a gente conversa com o delegado da Receita Federal, o Reginaldo Cardoso, que está aqui com a gente. Olá, doutor, bom dia, obrigado pela presença aqui no Primeira Hora. Bom dia, Diogo, eu que agradeço, bom dia a todos. É um prazer receber o delegado da Receita Federal aqui com a gente, porque muitas pessoas estão tendo aquela dificuldade de procurar o benefício, ir lá e estar tranquilo e de repente acusa lá um problema no CPF. O que pode causar um problema no CPF, doutor? Olha, o aplicativo da Caixa, o Caixa Emergencial, ele faz um batimento de alguns dados cadastrais, somente dados cadastrais, com a base de dados da Receita. Então, o que pode ocorrer? Um exemplo, né? A pessoa, quando fez o seu CPF, não colocou o lugar de nascimento, a naturalidade dele. Uhum. Então, agora, hoje, quando a Caixa vai buscar esses dados lá na Receita Federal, o aplicativo não encontra, né, e dá essa inconsistência. Nesses casos, o contribuinte, o cidadão, tem que fazer essa regularização, né, mas é muito importante salientar que essa regularização ela pode ser feita pela internet, sem ele precisar ir à Receita, sem precisar se expor ao risco do coronavírus. Entendi. Então, é uma questão meramente cadastral. Sim, os dados que são conferidos pelo aplicativo são dados cadastrais. Então, isso daí não tem problema, você vai lá colocar talvez um número de telefone, um e-mail, um endereço que seja compatível com o que você realmente esteja vivendo hoje. Agora, uma dívida, por exemplo. Tá, mas daí a gente vai cair na esfera estadual. Eu não sei se o doutor vai poder responder. O IPVA, por exemplo, é um imposto estadual, né? Sim, o IPVA estadual e com certeza não vai impedir em nada não vai impedir. Não vai impedir. Uma multa de trânsito atrasada lá. Também não vai impedir, o CPF vai estar ok. A primeira coisa que o cidadão deve fazer é buscar na internet da Receita, ele entrando lá no site, ele vai ver que isso vai estar em evidência, é consultar o seu CPF. Tá? Ele vai pedir o nome e a data de nascimento apenas e vai dizer se a sua situação cadastral está regular. Se ela estiver regular, você não tem problema nenhum na Receita. Tá? Uhum. Então, aí você está ocorrendo também, a gente tem esse histórico de como as pessoas buscam muito acesso todas ao mesmo tempo, né? Pode estar havendo aí uma sobrecarga nos sistemas, então a gente orienta a pessoa a tentar novamente, a tentar em horários que não tem muita procura, né? Vamos tentar mais de manhãzinha, mais à noite. Os sistemas da Receita estão funcionando 24 horas por dia e estão prontos para essa regularização através da internet. Um imposto de renda atrasado na entrega pode gerar um problema para isso ou não? Não. Dívidas, esse tipo de pendência não vai gerar essa irregularidade de CPF. Uma situação que pode gerar essa irregularidade é a falta de algum dado, né? Por exemplo, o dado da mãe, que é importante porque... Novamente cadastral. Exatamente. Quando a pessoa vai cadastrar os dados lá no aplicativo da Caixa, ele pede o nome da mãe. Então, se lá, há muitos anos atrás, quando ele fez o cadastro de CPF, ele não informou o nome da mãe, então ele vai precisar informar agora. É importante dizer, pela internet ele vai conseguir fazer isso. O atendimento na Receita Federal tem sido feito apenas por agendamento, exatamente para evitar essa aglomeração. Muito bem. Então, nós realmente não vamos ter restrição. Porque senão você pega um problema social que a pessoa pode estar enfrentando,
que restringe a parte do CPF dela, que vai impedir ela de receber um benefício social. Realmente não haveria lógica, né, doutor? Uma coisa importante que está sendo regularizado neste final de semana é que muitas pessoas tinham pendências com a Justiça Eleitoral. O cidadão não votou por 2 eleições, o título dele estava irregular. Nem justificou, né? Nem justificou, ele teria que ir no cartório eleitoral para regularizar essa situação e, após isso, regularizar o CPF. Mas a Receita, em vista dessa contingência do coronavírus e também pelos cartórios eleitorais não estarem funcionando, a Receita vai desconsiderar essa pendência. Então, em relação ao título eleitoral, que acredito que era uma das maiores pendências que estavam sendo causava essa restrição na Caixa Econômica, a Receita está regularizando isso essa semana, vai desconsiderar essa restrição e a gente orienta aos cidadãos que a semana que vem tente novamente fazer o seu cadastramento, porque se a sua pendência era com a Justiça Eleitoral, a semana que vem você já não vai ter mais essa pendência. Mas eu espero também que as pessoas tenham o bom senso de entender que é uma questão emergencial, é uma questão temporária, é uma questão que abre-se mão, né, de um procedimento que é a regularização do seu título eleitoral, né, enquanto durar os riscos da pandemia e os decretos das autoridades de saúde. Depois disso, tende-se a voltar ao normal, né, doutor? Então, assim, lógico, não vá correndo agora para a Justiça Eleitoral, porque é justamente isso que a Receita está facilitando para que você não tenha que fazer, para não ter aglomeração. Porque senão ela não abriria mão. Mas assim que voltar e que possível, regularize o seu título eleitoral. Né? Exatamente. É muito importante frisar o que você colocou. Isso é durante o período de calamidade do coronavírus. Após esse período, aquela restrição vai voltar para o seu CPF. Você vai ter que, para qualquer outra situação que você vai necessitar do CPF irregular, por exemplo, prestar um concurso, tirar passaporte, você vai ter que buscar a Justiça Eleitoral para se regularizar também. Muito bem. Doutor, alguma pergunta que eu deixei de fazer e que seja importante repassar para a população em termos de orientação, de atendimento na Receita, métodos de atendimento, telefone, internet? É importante, mais uma vez, frisar que a pessoa pode se regularizar pela internet. Quando ela terminar de impostar seus dados, a própria sistema da Receita vai dizer se aquela regularização foi conclusiva ou não. Né? O que é uma regularização não conclusiva? É que, às vezes, em alguns casos, a Receita precisa mesmo verificar um documento da pessoa. O que a pessoa deve fazer nessa situação? Existe uma caixa postal da Receita de atendimento, né? Uma caixa de e-mail, né? Atendimento rfb.09@rfb.gov.br. A pessoa escaneia esse documento e manda por e-mail para essa caixa postal. Vamos repetir o e-mail aí. Quem está comigo no GC? Bárbara, então vamos lá. RFB. Atendimento. RFB. Não esquece o primeiro RFB, tá? Começa com atendimento. Atendimento RFB. 09@rfb.gov.br. Não é difícil, não. RFB, Receita Federal do Brasil. Né? Atendimento rfb.09@rfb.gov.br. Isso, e lá no site também vai ter essa informação lá também. Muito bem. Então, pode acessar o site da Receita Federal, na pior das hipóteses. Me perdi, não consegui anotar, não sei nem o que se vou escrever por e-mail. Calma. Acesse o site que o pessoal vai te orientar o que fazer aí, na pior das hipóteses aí. Doutor, muito obrigado. Aquele cumprimento à distância, até para servir de exemplo aí. Muito obrigado pela sua presença. Sei que logo cedo assim, com tantos afazeres, um delegado da Receita Federal está presente aqui, mas agora acho que a questão de utilidade pública é importante. O senhor aqui, como figura pública, como autoridade pública, inclusive, prestar essa informação para o povo. Obrigado, doutor. Ok, eu que agradeço. Grande abraço. Até mais. Está aqui o doutor Reginaldo, então, quero agradecer o carinho dele realmente com a gente e com todo o público do Primeira Hora, né? Respeito a você, telespectador do Primeira Hora. Doutor, vem aqui e tira as nossas dúvidas, porque essa questão do CPF realmente é o que tem barrado, talvez para conseguir, mas a Receita foi muito flexível, viu?
Receita Federal sendo muito flexível nesse momento de pandemia, até porque é uma questão social. Se ficar travando o CPF não por qualquer motivo, né, mas pelos motivos triviais, você acaba gerando uma lentidão que às vezes o cidadão ele não tem esse tempo para esperar. Ele não pode esperar os R$600, porque o empresário já se fez valer dos decretos presidenciais de flexibilização, por exemplo, da jornada de trabalho e, consequentemente, do pagamento. Diminui-se a jornada, diminui-se o pagamento na proporção e esse dinheiro já vai fazer falta para o trabalhador no final do mês. Então, ele não tem esse tempo para esperar, ele precisa dessa agilidade, ele precisa dessa velocidade e a Receita Federal, pelo jeito, rapidinho se adaptou para poder atender o povo com toda a agilidade. O Evandro Ribeiro está ok já? Tá, mas antes do Evandro, eu quero falar da Cativa aqui. Deixa o Evandro pronto, deixa eu falar do nosso iogurte, do nosso leite Cativa, esses produtos maravilhosos que são nossos mesmo, viu? São nossos mesmo, são meus, são seus, porque eles são daqui, gente da gente, você de Biporã, de Cornélio Procópio, de Londrina, você de Cambé, de Rolândia, de Apucarana, você deve sentir orgulho dos produtos da Cativa, porque essa marca Cativa representa o que há de mais valioso na nossa terra, que é a nossa matéria-prima, que é o nosso produtor rural. Tudo que você está vendo aqui no fundo, ó, é porque tem um produtor rural agora trabalhando. E o fruto do teu trabalho, amigo produtor rural, do teu suor, está aqui, ó, embalado, com valor agregado, gerando imposto, gerando emprego para a nossa cidade, para a nossa região. E em épocas como essa que nós estamos vivendo, de restrição social, de restrição na economia, você tem uma indústria desse padrão, você tem uma indústria desse porte da Cativa, gerando imposto e gerando emprego aqui, muitas vezes é o que sustenta a economia de toda a nossa cidade, de toda a nossa região. Se não fosse a Cativa, o quadro poderia ser bem diferente, pode ter certeza. Então a Cativa vem junto com a gente, valorizando a gente da gente. Amigo produtor, compre nas lojas agropecuárias da Cativa. Você, consumidor, compre produtos da Cativa. É um jeito de você ajudar a nossa economia, ajudar a gerar empregos aqui para o nosso povo. Ah, Diogo, eu quero ajudar, eu não sei como. Compre produtos da Cativa que você estará ajudando, com certeza, a gerar empregos aqui para a nossa gente, tá bom? Agora vamos falar ao vivo com o Evandro Ribeiro, que está chegando com a primeira participação do dia dele, nesta sexta-feira, aqui no Primeira Hora, né? Bom dia, meu amigo Evandro Ribeiro, o que você conta para nós? Bom dia, Diogo, bom dia, amigos do PH, bom dia a todos, boa sexta-feira santa a todos, né, nesse feriado também. Pois é, Diogão, vamos falar de Rolândia. Olha só, é uma rebelião na cadeia de Rolândia, tá superlotada, presos revoltados com as regras da pandemia e aí, né, vão para cima. Olha o que aconteceu, Diogão, foi uma tentativa de fuga frustrada que deu início ao motim, né, um princípio de rebelião na cadeia de Rolândia e tudo teria começado logo nas primeiras horas da manhã de ontem, se entendeu, durante todo o dia e também parte da noite de ontem. Os presos conseguiram arrombar uma porta e a grade do pátio de sol, mas um agente sozinho, né, que estava de plantão, conseguiu evitar aí o pior. A polícia militar foi acionada e um princípio de rebelião teve início na cadeia, que tem capacidade, Diogão, para 46 presos, mas atualmente tem cerca de 150, viu? Vários deles já condenados e que deveriam estar em penitenciárias do estado, mas não estão. Equipes da Rotan fecharam as ruas em volta da unidade para evitar uma fuga em massa, né? Os moradores vizinhos, Diogão, já estão acostumados, né, com as antigas, estavam, né, acostumados com as antigas rebeliões e até fugas daquela cadeia, se depararam novamente com um burburinho ali no bairro. Agentes do SOI, o setor de operações especiais, entraram na carceragem por volta das 5 da tarde para a contagem dos presos e, é claro, aquela tradicional, né, Diogão, a revista nas celas. E aí, é claro que vai encontrando um monte de objetos que os presos acabam escondendo e também entrando esse material nas celas. Um dos motivos da rebelião, Diogão, e tentativa de fuga se deve ao seguinte, olha lá.
Nas unidades prisionais, as visitas foram suspensas, né, inclusive as visitas íntimas, e aí, né, tem controle de entrada das chamadas as jumbadas, Jogão. As jumbadas, né, são aqueles alimentos, aqueles produtos que os familiares levam regularmente ou levavam regularmente para os familiares. Essa a chamada jumbada. Isso aí não está acontecendo mais, né? Estão sendo feitos também, Diogão, reforços na higiene, uso de equipamento de proteção, e a maior preocupação é, sem dúvidas, segundo aí a chefia, não deixar o coronavírus entrar, né, devido ao risco iminente de um contágio em massa. Lembrando, meu amigo Diogão, que olha só, Londrina tem hoje região cerca de 3.200 presos, cerca de 200 já se enquadram na chamada população de risco. Até o momento foram registrados 100 pedidos para o cumprimento da pena em casa por causa do coronavírus. A portaria vale por um mês. No entanto, apenas 7 foram liberados para a chamada prisão domiciliar. 3 estão internados em hospitais. No antigo 2º Distrito Policial, Diogão, aqui em Londrina, hoje o chamado CRESLON, o Centro de Ressocialização de Londrina, são 140 presos também do semiaberto, podendo sair do trabalho direto para as suas casas. Inclusive, meu amigo Diogo, na semana passada, né, nós estivemos lá na cidade de Biporã, juntamente com Julinho Bacuri, e lá também teve uma grande revista na cadeia, e o delegado Vitor até nos explicava, nos falava a respeito dessas medidas protetivas, né, e os presos também fazendo esse tipo de rebelião, tentando fuga, fazendo buraco, enfim. Este foi o balanço lá da cidade de Rolândia, meu amigo Diogo. Muito obrigado, meu amigo Evandro Ribeiro. Evandrão, é isso? Você volta com mais alguma informação? Estou vendo aqui que não, né? Não há previsão, mas lógico, se acontecer alguma coisa, daí você bate na tela aí, porque daí o espaço é teu, né? Exatamente. E hoje você não vai falar nada do meu sapato hoje, não, nada. Hoje tranquilo daí, né? Não, já me falaram que era para perguntar, né? Deixa eu ver aí. Olha aí. Tá bonito o sapato hoje. Tá vendo? Tá bonito o sapato. Ah, tá. Tranquilo. Tá bonito. Aham, tá bonito. Aliás, Jogão, diga-se de passagem, você tem se tornado um homem muito elegante, viu? Ah, muito obrigado. Olha, Evandro. rapaz. Evandro, você sabe que algumas pessoas, para ficar elegante, precisam se vestir diferente, né? Mesmo. Outras não precisam, igual você. Pode ser do jeito que for, que você tá sempre elegante. Um beijo, viu, bonitão? Fica bem, tudo de bom pra você. Esse é Evandro Ribeiro. Não sei por quê. Só porque a pessoa vem trabalhar com o pé de um sapato e com outro pé de outro sapato, agora fica pegando o pé. Ô, Micael, negócio normal, é estilo, é moda. Não, mas é tudo preto. Os dois tinham uma anistia no meio. Como é que eu vou saber qual é a diferença? Só o Zé Trajano para perceber. Número é o mesmo. É tudo a mesma coisa. Como é que eu vou saber? Ah, se isso mudasse o preço do dólar, eu viria todo dia diferente. Vamos lá, pessoal, para a 4ª semana de isolamento social. O comércio já está fechado há mais de 20 dias. Mesmo assim, nossas equipes flagraram muita gente batendo perna pelo centro da cidade. Mas, viu, Paraíba, antes de rodar esse VT aí sobre o centro da cidade, e nossa equipe foi abordar para saber o que você está fazendo no centro da cidade, filho? Está tudo fechado. O que você está fazendo andando aqui? Vamos chamar a Juliana Lucília para trazer a previsão do tempo? Porque tem uma coisinha que deixa o povo em casa, que é a chuva, né? A chuva, quem sabe, seja um dos instrumentos. Olá, bom dia, Ju, tudo bem com você? Oi, Diogo, bom dia para você, bom dia também para o pessoal que está em casa. Bruninho, tá bem? Tá bem. Quantos meses? Um ano já e quantos meses? Já fez um aninho, agora tá com um aninho. Um cravado? Cravado. Tô bem, né? Um ano cravado, Bruninho. O Brunão também tá bem? Tá bem. Então tá ótimo. Todo mundo acompanhando a gente em casa. Então vamos lá, então, pro Bruninho em casa, ver a mamãe fazendo a previsão do tempo. Previsão do tempo, nada de chuva. Nada de chuva por enquanto, Diogo. Aquela massa de ar seco ainda predomina sobre todo o Paraná. Por isso, nenhum sinal de chuva para essa sexta-feira santa. Vamos ver então o nosso mapa, como é que ele fica em todo o Paraná. O sol predomina então em todas as regiões, situação que a gente vem acompanhando desde terça-feira, depois que a chuva foi embora. E deve continuar assim também, Diogo, até o fim de semana. O pessoal então já está se programando para o sábado e também para o domingo, então teremos a presença do sol em todo o Paraná. No entanto, Diogo, vale aquele alerta, como o tempo está bastante seco, extremamente seco novamente, a umidade relativa do ar despenca, principalmente agora à tarde, quando o calor aumenta, a sensação é de tempo abafado, a umidade relativa do ar
ela acaba caindo e hoje deve girar em torno aí de 50% a 45%. Ou seja, aquela dica vale manter a hidratação. Mudando agora de tela, vamos ver como é que ficam as temperaturas. Começando então por Londrina, hoje o dia começou aqui na nossa cidade com 13 graus. Temperatura prevista para agora à tarde de 28 graus, um pouquinho mais elevada em relação a ontem. Fim de semana, as temperaturas acabam ficando nos mesmos patamares. Também teremos a presença do sol, pelo menos até o início da próxima semana. E tudo indica que pode voltar a chover, Diogo, lá na terça-feira. Mas na segunda já cai a máxima, né? Já chega começa, a 26, ó. Exatamente. A frente fria já começa a se aproximar, a instabilidade já começa a ficar um pouquinho mais próxima aqui do nosso estado. A temperatura já começa a cair e olha lá na terça-feira. A máxima já não vai passar dos 24 graus. A mínima aumenta, mas a máxima diminui drasticamente, daí tempo nublado com possibilidade de chuva na terça. Isso, exatamente. Agora mudando de tela, vamos ver outras cidades paranaenses nesta sexta-feira, começando lá pelo noroeste, em Maringá, com 28 graus, Cascavel na região oeste. Cascavel ainda persiste uma temperatura mais baixa nesta sexta-feira, com máxima de apenas 25 graus. O dia começou bem fresquinho lá na região oeste, com apenas 11 graus. Algumas cidades ainda tiveram temperaturas mais baixas lá na região oeste. Capital paranaense com 25 graus e litoral do estado também com máxima de apenas 25 graus, Diogo. Pois é, o que altera é a mínima. Cascavel é a menor mínima, com 11, Curitiba e Maringá com 13, o que também não é muito do padrão. Normalmente Curitiba tem a menor mínima. E o litoral daí com 18 e 25, que é maior, tudo certo por lá. Só que a temperatura máxima lá também, 25 graus, não é a maior do estado, onde prevista em Maringá é 28. 28. É isso aí. Quem manda tá na praia também nesse período. Estou trabalhando, não estou nem aí para isso daí. Estou brincando. Isso Esse aí, é o Ju. nosso panorama, então, da previsão do tempo nesta sexta-feira. Tem foto hoje, telespectadores? Hoje a gente não tem foto. Eu tirei uma foto hoje do sol. Vou mandar amanhã para a gente rodar aqui. Pode ser? Pode ser. O sol está bem laranjado, não está aquele sol forte. Sabe aquele sol que te deixa cego? Sei. Quando bate de frente assim, surgindo do horizonte? Está aquele sol laranjado. Eu não sei o que isso significa. Minha avó tinha uma leitura sempre de que a noite, o entardecer, quando fica muito laranjado o céu, minha avó dizia que é porque não havia previsão de chuva. Agora, quando amanhecia assim, eu não lembro o que ela dizia. Agora também não sei se cientificamente está comprovado alguma coisa. Mas manda pra gente que a gente exibe aqui no Primeira Hora. Fechou, vou mandar para você então. Daí segunda-feira a gente exibe, porque hoje é sexta. Hoje já é sexta. Beijo, Valeu, Diogo. tudo de bom pra você, viu? Obrigada. Valeu, pessoal. Até mais. Bom fim de semana pra vocês. Valeu, obrigado, Ju. É o seguinte, vamos então saber o que o povo está fazendo caminhando no centro da cidade? Eu não sei, porque se está tudo fechado, não sei, talvez para receber o pagamento, pagar uma conta, mas para pagar uma conta o comércio tem que estar aberto. Vamos descobrir, o nosso povo foi para a rua ouvir. Vamos saber o que o povo falou para a nossa equipe de reportagem. Olhando todas as vagas da Zona Azul ocupadas desta rua no centro da cidade, é possível imaginar que se trata de mais um dia movimentado no comércio. Mas as lojas estão fechadas há 3 semanas em Londrina por causa do coronavírus. Como os estabelecimentos ainda não podem abrir, as pessoas se espalharam por outros lugares que não fecharam. Neste banco, por exemplo, apenas um cliente podia entrar por vez. A Gilma é maquiadora e disse que não podia mais ficar em casa porque os boletos começaram a vencer. Ainda eu fui em 2 lotéricas que estavam fechadas, né? Agora eu não sei, vou ficar procurando, porque eu preciso pagar o boleto. E as filas não param por aí. Esta quase dobrava a esquina no calçadão. Também era a mesma situação nesta lotérica. Quando você toma distância direitinho, né, não tem muito problema não, né? A Covid-19 afetou praticamente todas as áreas da sociedade e fez com que literalmente muitas pessoas mudassem o jeito de viver. Mesmo depois que esta pandemia passar, ela ainda vai deixar boas lições para a gente. Mesmo com atendimento diferenciado, precauções contra o coronavírus não deixaram de ser tomadas. A Marta veio de Bela Vista do Paraíso e gostou desta alternativa. Ajuda, né? Porque senão depois é complicado. Se o comércio abrir parcialmente, o presidente do Sindicato dos Empregados questiona como as lojas serão fiscalizadas. Tem que ter cuidado com os EPI, precisa ter proteção para todo mundo. O próprio empregador, esse vírus, ele não separa empregado de patrão.
para ele é tudo igual, ele não conhece sinaleiro, ele não conhece nada. Então tem que respeitar a vida de todos. Tá? Tiver uma condição adequada, que propicia um trabalho adequado, para não correr risco de aumentar essa infecção, porque isso é uma coisa muito séria, não é aqui não, é no mundo. Nem vamos falar em Londrina, é no mundo. Então é isso aí. 7h31. E este ano, por conta da pandemia do coronavírus, as celebrações da Semana Santa tiveram que ser online e a Igreja Católica precisou se reinventar. Nós vamos falar sobre essa realidade com o Padre Rafael Solano. Olá, Padre, bom dia à distância aí, bom dia para o senhor, obrigado pela presença aqui no Primeira Hora, é um prazer sempre recebê-lo aqui, viu? Bom dia, Diogo, bom dia a toda a família Tarobá, uma alegria imensa estar aqui num dia tão especial, a Sexta-feira da Paixão. O senhor sabe que eu sou um grande admirador seu, principalmente pelo seu conhecimento, né? Eu acho que todos os padres, eles são estudiosos, né? Pouca gente sabe a fundo hoje em dia o quanto não estuda um padre para ser padre. E tem aqueles que se destacam, e eu acredito que o senhor se destaca pela bagagem cultural que o senhor tem, mas principalmente pelo conhecimento dentro da filosofia. Então, falar contigo é sempre um aprendizado, quero deixar isso claro. Agradeço. E fico feliz de tê-lo aqui também junto conosco, para falar também de Deus e seus ensinamentos, enfim. Mas vamos lá, sexta-feira, as igrejas continuam com a mesma restrição, nada mudou, né, padre? Não se pode aglomerar pessoas para os cultos religiosos, né? Exatamente. Desde quando foi dado a conhecer o fato de evitar aglomerações, a CNBB, o nosso arcebispo e todo o clero de Londrina tomou essa determinação. Então, toda a Arquidiocese de Londrina continua trabalhando, evangelizando através dos meios de comunicação social. A nossa Arquidiocese tem uma excelente rádio, tem também o canal da PASCOM da Arquidiocese, que é a Pastoral da Comunicação, e as diversas paróquias têm, quer através dos vídeos, quer através do próprio Instagram, de diferentes meios que se comunicam com os seus fiéis. E está sendo uma experiência muito bonita para cada padre, sabe? Para cada comunidade, mas para cada um de nós. Ontem, por exemplo, celebramos a renovação das nossas promessas sacerdotais. Éramos 10 padres presentes na catedral, todos mantendo a distância em relação ao arcebispo e tudo, e eram 4.000 pessoas ligadas nesse momento, participando, além dos padres que estavam conosco. Qual é a capacidade da catedral? Sentadas 1.300, 1.400 pessoas, então, com certeza, ao todo 2.000 pessoas. Conseguiu atingir mais do que deveria. Exatamente. Está sendo uma experiência muito positiva para todos nós. Claro, ninguém pode afirmar que a quantidade de pessoas que estão sendo atingidas permanecem durante a celebração toda, mas estamos sentindo a companhia do nosso povo, a presença do nosso povo. Londrinenses, tanto da cidade de Londrina, como dos municípios que fazem parte da arquidiocese, como londrinenses que estão fora da cidade, não? Que sentem um pouco de saudade da sua cidade e agora, por causa do isolamento, estamos vivendo esta possibilidade de evangelização inovadora para todos nós. E é interessante porque o senhor tocou no assunto de saudade da cidade. Há uma identificação muito grande, né? Isso tanto no ramo evangélico quanto também no católico, de identificação da cidade, do reavivamento de memórias, quando encontra um sacerdote que esteve presente lá na Eucaristia, lá no comecinho, né? Na primeira comunhão, lá na crisma, e de repente ele, poxa, olha como o padre Rafael está diferente, olha como... Eu vejo isso quando eu vejo, por exemplo, lá de Cascavel, por exemplo, Padre Zico lá de Cascavel, você volta a memória e você fica, quando você percebeu, passou a missa inteira ali, você assistiu a missa inteira. Eu não acredito que a igreja vá mudar muito depois disso, mas eu acredito que, lógico, Deus ensina isso também, né, padre? Da dificuldade vem o fortalecimento e com certeza muita gente vai sair mais forte, vai sair reinventada, vai sair com novos caminhos e perspectivas depois dessa crise que nós estamos vivendo, tanto da saúde quanto econômica. Mas a igreja ainda tem o quesito da necessidade e da importância de ter a pessoalidade, de ter a proximidade, de ter o calor humano próximo do outro. Isso não deve mudar muito a igreja depois, né, padre? Mas muitas coisas vão ser consequentemente, permanentemente alteradas, não vão? Eu penso que um fato profético foi a primeira leitura que foi proclamada ontem, durante a missa do Lava-Pés, do livro do Êxodo. O povo de Israel preparou-se para deixar a escravidão do povo de Egito. E a saída foi muito difícil.
Para nós, a experiência do isolamento, do distanciamento, da quarentena, como membros de uma igreja que sempre está próxima do povo, que toca o seu povo, que vivencia o dia a dia, cara a cara com o seu povo, está sendo um verdadeiro êxodo. Muitos de nós tivemos que sair do nosso conforto. Não é nada fácil celebrar uma missa todos os dias na frente de uma catedral vazia. Isso faz parte do êxodo. Imagino eu que os pastores estão passando pela mesma situação. Porque para nós, membros das igrejas, o contato com as ovelhas é fundamental. E você não pode ter contato com as ovelhas via WhatsApp. Não nos digamos mentiras, não? O contato evangelizador é o corpo a corpo, é o encontro, é a aproximação. Então, essa leitura de ontem foi uma leitura verdadeiramente profética. Qual vai ser o êxodo de todas as igrejas depois do Covid-19? E, em segundo lugar, uma imagem que não sai da memória de ninguém. A sexta-feira retrasada, quando o Papa Francisco subia a montanha vaticana em direção do sagrado, sob aquela chuva tênue e forte, mas aquele homem firme na fé. Quer dizer, mesmo que nós passemos por o maior de todos os isolamentos, Deus caminha conosco. Mesmo que nós sintamos que a noite está muito escura, como ele dizia na sua homilia, e que a tempestade está muito forte, quem conduz é o Senhor. Nós somos os seus marinheiros, nós somos os seus ajudantes. Isso também tem servido muito para perceber que a igreja está guiada pelo Espírito Santo. Não são os homens que guiam a igreja, é o Espírito que a sustenta. E teremos uma forma nova de ser igreja, sem dúvida nenhuma, na continuidade do processo de evangelização. É uma atualização forçada do sistema, eu digo. Exatamente. Nosso sistema tivemos que aprender a nadar embaixo d'água. Embaixo d'água, exatamente. Eu estava conversando com o reverendo Emerson da Igreja Presbiteriana Central. Boa pessoa, boa pessoa, ótima pessoa. Eles têm o hábito de coletar alimentos e tal, e ele quebrando a cabeça, ele falou: Diogo, olha, lógico, tem as ofertas, a igreja tem estrutura para manter, tem um monte de coisas e tal, mas assim, a doação de alimentos é a principal pancada que a gente vai receber. Então ele parou, pessoal, vou fazer um esquema de drive-thru aqui. Sim. Você vem, passa, deixa o alimento, não desce dentro do carro, a gente pega, vai, embala, forma, todo mundo com máscara, com luva, pronto, conseguiu, se reinventou, facilitou, conseguiu arrecadar, conseguiu manter parte da missão da igreja, que é ajudar o próximo, e por aí vai, né? A arquidiocese fez uma obra belíssima, não? Abriu 3 casas de retiros, de encontros para irmãos de rua. E aqui na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na Rua Dom Bosco, foi colocado o centro através do qual todas as doações chegavam e eram distribuídas. Mais de 4 toneladas de alimento chegaram na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora para serem distribuídas em toda a arquidiocese. Então, é uma forma de ser completamente diferente, não? Vamos ver Deus que tem preparado para nós depois do Covid. Padre, para encerrar, aquela palavra motivacional. Eu vejo muita gente com medo, eu vejo muita gente se escondendo, eu vejo muita gente se matando para não morrer. O senhor consegue entender? Perfeitamente. A pessoa já assim, entrega tudo antes de ser de fato atingida. Eu uso aquele ditado, quem cedo madruga Deus ajuda. Eu não sei, eu não fico muito preso a esses ditados, mas comigo sempre funcionou. Lá nos 49 do segundo, quando não havia mais expectativa de nada, eis que surge, a solução. Mas você tem que estar com os olhos abertos. Se tiver com os olhos fechados, escondido embaixo da cama, não vai ver qual é a solução. Então eu vou deixar a cargo do senhor, que eu sei que sobra competência, habilidade, conhecimento e fé para repassar essa mensagem motivacional para o nosso povo de Londrina e região, Padre. Tem muito empresário desesperado. Quem nos separará do amor do Cristo? Nem a nudez, nem a guerra, nem a fome. Em tudo somos mais que vencedores. O amor de Cristo é aquele que nos sustenta em todas as horas. Poderão vir muitas noites traiçoeiras, difíceis, mas permaneçamos firmes na fé. Mesmo quando percebemos que as coisas estão bem distantes da nossa realidade, nesse momento o Senhor está agindo. Nada poderá separar-nos do amor de Cristo. É um amor incólume. Incólume significa com uma base muito mais do que sólida. Sintamos a presença do Senhor e eu penso, muito mais do que senti-la, saibamos que Ele está do nosso lado. Muito bem.
Nada melhor do que isso, não vou falar mais nada que é para não estragar a mensagem do padre. Padre, o espaço está aberto, quero deixar claro, a TV Tarobá, lógico, ela não pode assumir bandeiras religiosas, eu acho que não cabe, nunca assumiu, mas o espaço está aberto sim ao senhor, à Igreja Católica e aos pastores e demais integrantes, mais evangelizadores na verdade, está aberto, porque eu acredito que assim como a gente abre o espaço para a questão da saúde, para a questão econômica, para a questão social, a parte espiritual agora vem para completar. Não se pode deixar faltar qualquer um desses integrantes. Então o espaço está aberto à disposição do senhor editor da Igreja. Muito obrigado, Diogo. Um grande abraço e uma feliz Páscoa 2020. Feliz Páscoa a todos nós e essa sexta-feira mais do que especial. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Bem, o Móveis Brasília, gente, está com as lojas fechadas, mas atenção, continua atendendo você pelas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, WhatsApp, eles não estão embaixo da cama, definitivamente não. Assim você pode tirar as suas dúvidas, pode fazer pagamento de fatura, pode fazer pagamento de carnês e também pode comprar tranquilamente no conforto da sua casa. Eu mesmo comprei uma cafeteira lá no Móveis Brasília, tranquilamente pela internet o pessoal entrega, tá? Entre em contato pelo WhatsApp 99192-3696. Vou repetir, 99192-3696. Você vai, pelo WhatsApp, já ter o seu primeiro atendimento ali no Móveis Brasília. Fale direto com Móveis Brasília, direto. Veja só como é fácil. Móveis Brasília está com as lojas fechadas, mas continuamos juntos com você em sua casa pelo nosso WhatsApp 99192-3696. Para informações, pagamento de cartões, solicitação de boletos, pagamento por transferência bancária ou até para comprar tranquilamente sem sair de casa pelo nosso WhatsApp 99192-3696. Móveis Brasília. Agora na sua casa, para você não precisar sair de casa. É isso aí, um abraço para o Ney, toda a equipe do Móveis Brasília, eles estão te esperando com o WhatsApp aberto lá, 9192-3696, 99192-3696, é fácil, você vai continuar comprando. Móveis Brasília é gente nossa, né, pessoal, é gente daqui. Vamos comprar aqui o que é daqui, tá? Isso é importante, viu? Não adianta também você ficar comprando de outros estados aí, que daí você não está ajudando em nada a nossa situação aqui. E outra coisa, né? Pode demorar ainda mais para chegar, tá? Olha só, a crise provocada pelo coronavírus deve forçar para baixo em 4% o produto interno bruto de Londrina, o PIB de Londrina. É o que aponta uma pesquisa do Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a pedido da Associação Comercial e Industrial de Londrina. Os empresários sempre reclamaram dos feriados e também dos feriados prolongados, alegando que são sinônimo de prejuízo. Mas quanto será que custa o fechamento de todo o comércio, como a gente está vendo hoje? Uma pesquisa mostrou que esse prejuízo pode chegar a R$ 540 mil por dia, cerca de 16 milhões de reais por mês. 84% do PIB de Londrina é da área de serviços e 3 impostos representam mais de 50% dessa arrecadação. 2 deles é o ISS-QN e o ICMS. O primeiro vem do município e o segundo é uma transferência do Estado para os municípios. Esses 2 representam quase 30% da arrecadação municipal. Se nós fizéssemos um exercício mostrando que 50% dessa área de serviço fechou, nós teremos 50% menos impostos. Então, 230 mil a menos por dia de repasse de ICMS e outro tanto, 320 mil de cessação de repasse advindo do ISS-QN. O decreto de fechamento do comércio está na 3ª semana. Quanto maior a pausa, maior o prejuízo. A pesquisa feita a pedido da ACIL mostra que a recessão deve atingir com mais força os micro e pequenos empresários. Se elas não venderem, elas não têm entrada para fazer frente ao pagamento dos salários, ao pagamento do aluguel. Isso faz com que elas acabem ou deixando de pagar seus funcionários, o seu aluguel, ou quebrando de fato. Como consequência, já se espera um aumento do desemprego. Londrina pode perder de 6 mil a 8 mil postos de trabalho.
Acumulando com o déficit existente, a conta fica maior. Queda, por exemplo, de 4% no PIB de Londrina significaria o aumento de 6 a 8 mil perdas de postos de trabalho com carteira assinada. Nós já temos uma perda de 13 mil postos de trabalho. Então, somados aí, ultrapassaríamos 20 mil postos de trabalho com carteira assinada, que é aquele que justamente movimenta o comércio, porque pode tomar crédito, né? Fato é que a economia vai demorar para se recuperar depois, pelo menos uns 2 anos. Se não dá para evitar esse impacto, o economista diz que ações podem minimizar os prejuízos. Tudo aquilo que converge para reduzir esse processo pandêmico e que a gente possa mais rapidamente acelerar o retorno à normalidade, muito melhor e muito melhores serão as consequências advindas de atos bem pensados nessa situação. Paulatinamente, né? Aos poucos o comércio tem que voltar. Não dá para ficar fechado o tempo todo, nada de radicalismo. Se você radicalizar muito aí, você não vai fazer nem bem para a saúde e nem bem para a economia. Certo? Ah, mas Diogo, intervenção total, isolamento total, vai ser bom para a saúde. Eu vou explicar para você que não vai ser bom para a saúde também não. Porque a saúde, ela é composta por outros fatores. Você pega aí o fator psicológico. Tem gente que, sinceramente, eu tenho um colega meu, um advogado muito bem sucedido, que ele simplesmente fica doente passando uma semana trancado dentro de casa, ele fica doente. Então tá, o que você quer dizer, Diogo? Vai todo mundo liberado? Pelo amor de Deus, não e não mesmo, não mesmo. Mas assim, medidas drásticas o suficiente para que a saúde consiga atender os casos que surjam, né? Se a gente tiver muita folga, tiver muito espaço na saúde aberto, não sendo ocupado, significa que a gente está apertando muito na questão social. Dá para dar uma afrouxada aqui até chegar mais ou menos na capacidade da saúde. Quando estiver chegando perto, você dá uma apertada e segura de novo até a saúde se recuperar. E daí você vai afrouxando e vai afrouxando, vai afrouxando até você conseguir ter uma média de contaminação compatível com a capacidade de atendimento, né? O duro é encontrar essa média se a gente não tem testes para toda a população, né? Até as autoridades públicas ficam de mãos amarradas sem informação para poder tomar a decisão correta. Porque do jeito que está, com a quantidade de testes que tem, você afrouxar aqui a questão social, quando você perceber que o número de contaminados aumentou drasticamente e tentar fechar, pode ser tarde demais. Na verdade, nem a Itália conseguiu fechar depois, né? Quando foi tarde demais. Então, imagina nós, essa que é a dificuldade. Mas tem que ir afrouxando, sim, aos poucos tem que ir afrouxando, não tem como. Tem que ir liberando, vai parcialmente, vai em alguns segmentos e vai liberando, melhor pingar do que secar. E olha só, a maior e melhor imobiliária de Londrina tem um recado importante para você. Preste atenção, vamos falar da Santa América, uma imobiliária séria e que preza os bons momentos da vida. Com a preocupação de colocar a sua segurança e a da sua família sempre à frente, ela está trabalhando de forma remota. A Santa América está trabalhando de forma remota, ou seja, onde você estiver, seja no seu sofá ou em qualquer lugar da sua casa, ainda assim você vai ter o super atendimento da equipe Santa América. Além do WhatsApp e das redes sociais, você pode entrar em contato pelos canais específicos de cada departamento ou acessar o site da Santa América, nossa imobiliária, que se reinventou rapidamente, né? Lógico, uma equipe nota 1000, uma equipe nota 10, rapidamente viu a demanda, viu a necessidade, viu as mudanças, se reinventou, se readaptou e hoje está bombando. É um cuidado necessário para você e para a sua família, mas nem por isso você precisa adiar os seus planos e os seus sonhos. Todo o processo pode ser feito de forma digital. É importante lembrar aos inquilinos e proprietários que o contrato foi realizado entre as partes e, por se tratar de um contrato particular, deve ser cumprido para evitar problemas futuros, tá bom? Então também não se apoie no corona para deixar de cumprir algo que você firmou em contrato, que não é bem assim, não vale para todos os casos. A Santa América, como intermediária dessa relação, apesar da determinação legal, está trabalhando remotamente, zelando por todos os seus clientes com a mesma prontidão e gentileza, para que nenhum dos lados fique a Deus dará, fique sem saber o que fazer,
Fiquei agora, pago, não pago, recebo, não recebo, processo, o que eu faço? Calma, Santa América não vai desamparar os seus clientes como nunca desamparou, nunca. O atendimento em horário comercial é pelo WhatsApp 43, 3374 5600. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas e conversar com os melhores especialistas do ramo imobiliário de Londrina. Eu atesto isso porque sou cliente da Santa América. É muito fácil, a equipe Santa América está pronta para te ajudar. Santa América, apaixonada por você. Vamos para o intervalo comercial bem rapidinho, intervalo bem rápido, nós voltamos daqui a pouco, são 7 horas e 51 minutos, ainda temos algumas coisas para tratar aqui no Primeira Hora de hoje, como por exemplo a Universidade Estadual de Londrina. Bem rapidinho, voltamos já, tá?